Nós vimos anteriormente que nós podemos definir as chamadas séries de funções. Então, ou seja, a gente tem alguma coisa do tipo somatória, o n de 0 ou de 1, infinito, de uma série de funções. Tá? Nós vimos o caso geral até agora. O que a gente vai fazer agora é especializar essas funções. Então a gente vai querer, na verdade, funções que são caracterizadas, a gente está lidando com série de potências, então elas vão ter o seguinte formato: a vezes n, uma constante, a n, x elevado a n, ou ainda fn de x pode ser a n, x menos um certo valor inicial x0 elevado a n. Em ambos os casos nós temos as chamadas séries de potências. Nesse caso aqui a gente diz que o x0 é zero, ou seja, está centrada no zero, e nesse caso aqui a gente diz que ela está centrada no x0. Tá? Então a gente vai definir. Então eu tenho uma sequência numérica, a n, e um valor constante x0, real. Então a série de funções a de n, ou seja, a constante, vezes x menos x0 elevado a n, é uma série de potências, denominada série de potências, com os coeficientes a n ao redor do ponto x0. Tá? x0 foi igual a zero, então eu tenho a forma a n x elevado a n, que é uma série de potências ao redor do zero. A gente vai demonstrar a maioria dos resultados para esse tipo de série, porque não vai fazer muita diferença esse termo x0 aqui que está sendo somado, tá? Muda no máximo o intervalo onde há a convergência da minha série. Além disso, a gente vai continuar adotando o padrão por convenção que 0 elevado a zero é igual a 1. Lembre que 0 elevado a zero não é 1, tá? É uma convenção apenas para que a gente não precise ficar escrevendo algo do tipo assim, 1 mais o somatório do n de 1 a infinito de an x elevado a n, tá? Ou seja, para não colocar esse 1 mais aqui, a gente começa de n igual a zero e adota essa convenção, tá? Simplesmente uma notação. O primeiro teorema é muito interessante. Ele diz o seguinte, nós estamos falando aqui de convergência pontual, tá? Então, se eu tenho uma série de potências que converge para um ponto real, e esse ponto é diferente de zero, então a série de potências converge absolutamente para todo x entre menos q e q. Olha que interessante. Séries de potências têm algumas características bem fundamentais, né? Então, imagina que eu tenho aqui o zero. Tem um certo ponto Q, aonde que eu sei que a série converge. Converge. Então, esse teorema está dizendo o seguinte, olha, se ela converge para Q, você pode tomar aqui o menos Q, e ela vai convergir para todo mundo dentro desse intervalo. Tá? Ou seja, quando você encontra um ponto, todo mundo, de modo simétrico ao zero, né? Porque nós estamos com a série desenvolvida no ponto x0 igual a zero, e eu vou ter a convergência garantida. Muito poderoso esse teorema, né? Então, como a gente mostra ele? Bom, eu tenho que ela converge para x igual a q. Se ela converge para x igual a q, então a gente sabe que o limite de an q elevado a n vai para zero, porque pelo critério da divergência, né? Se isso converge, isso tem que ir para zero. Então eu sei que, como eu estou dizendo que converge, ela vai ter que ir para zero. Pela definição do limite, pega um certo epsilon, por exemplo, 1. Então existe um n0, tal que para todo n maior que n0, você tem que a n vezes qn em módulo é menor do que 1, né? Já que ela converge para zero. Portanto, eu tenho que an vezes x elevado a n é igual a n vezes q elevado a n
vezes x sobre q elevado a n. Observe que isso aqui, como q é diferente de zero, eu posso simplificar e eu volto exatamente para cá. Tá? Ora, mas esse cara aqui é menor que 1, para todo n maior que n0. Então eu tenho que a n, x elevado a n, é menor que x sobre q elevado a n. Assim, se o x estiver entre módulo de q e módulo de menos q, né? Está assim porque o q pode ser negativo, você vai ter que módulo de x sobre q é menor que 1. E essa série aqui é uma série geométrica. Se é uma série geométrica, ela converge absolutamente. Então, pelo critério da comparação, como essa aqui é a série menor, essa série menor também vai convergir absolutamente para todo x pertencente, então, ao intervalo de menos q a q. Reforçando aqui, ele garante apenas que a série converge pontualmente nesse intervalo, tá? Mas o resultado é que é fundamental, sempre falo para vocês. O mais importante é entender o que diz o teorema. E o teorema diz que se ela converge num ponto, então ela converge para todos os valores na vizinhança desse ponto, simétricos ao ponto onde ela foi calculada. Nesse caso aqui é o ponto zero. Aqui tem um exemplo, né? Então eu tenho que a série de potências, quando x é igual a menos 1, você tem a série menos 1 elevado a n sobre n, que converge porque é uma série harmônica alternada, a gente já provou, né? Que série alternada, com essas condições, ela converge. Portanto, pelo teorema, a série converge absolutamente para todo x maior que menos 1, menor que 1. Observe que é estrito aqui, tá? Não há igualdade, porque a gente sabe que converge para esse e não converge para esse. Então, uma coisa que sempre acontece com a análise de convergência de série de potências é que quando você encontra um ponto, você mostra a convergência no intervalo dentro, mas as extremidades têm que ser testadas à parte, tá? Mas ela não converge absolutamente para x igual a menos 1, né? Se eu tomar em módulo, vai dar 1 sobre n, que é a série harmônica. Okay? Então, o análogo desse teorema para o outro caso, quando o x0 não é especificado, é que a série de potências converge absolutamente, né, para todo x0 menos r, entre x0 menos r e x0 mais r, onde r é a diferença entre o x0 e o q. Então, se a sua série está centrada em x0 e você mostra que ela converge para um q, o que está dizendo isso é que essa distância aqui é o r. Então, ela vai convergir para todo mundo que está aqui entre x0 menos r e x0 mais r, que nesse caso aqui é o q, né? Tá? Então, ela vai convergir em toda essa região aqui, simétrico à distância com relação ao x0. Bom, observe então que, na verdade, essa distância aqui, ela é muito interessante, porque ela me diz ao redor desse ponto em que distância eu posso ir para um lado ou para o outro. Ah, mas será que por acaso não existe um Q maior que este, né? Vamos supor que a gente tome o maior Q que haja convergência. Então, esse raio significa, essa distância vai ser um raio que vai definir aonde há a minha convergência. Isso vai ser o chamado raio de convergência, né? Então, a gente vai mostrar justamente esse teorema que diz o seguinte: se eu tenho uma série de potências, apenas uma das 3 situações acontecem. Ou a minha série converge apenas para x igual a 0, nesse caso, ou x igual a x0 no outro caso. A série converge absolutamente para todo x real, tá? Ou existe um número, r maior que 0,
tal que a série converge absolutamente para todo x no intervalo aberto de ambos os lados, ela diverge fora dessas regiões e é indefinida para x igual a mais ou menos r. Converge ou diverge, você não pode afirmar nada pelo teorema, você tem que testar individualmente os valores. Tá? Então, bastante atenção nesse teorema. Esse teorema está dizendo que não existe outro caso. Ou ela converge apenas no ponto em que ela foi calculada, no x0, ou ela converge para todo número, ou então vai existir um intervalo de raio r, tá? Em que ela converge absolutamente dentro desse intervalo, diverge fora desse intervalo e nos extremos eu não sei, eu preciso testar esse resultado. A demonstração é um pouquinho mais trabalhosa, né? Então, eu vou passar rapidamente por ela. O importante é sempre vocês entenderem o enunciado. Então, eu pego um conjunto A, o conjunto de todos os x maior que zero, tal que a série converge. Há três situações. Bom, se eu tenho um conjunto A, ele pode ser não limitado. Ou ele é limitado ou ele não é limitado. Só tem duas opções. Então, se o conjunto A não é limitado superiormente, significa que qualquer número que eu pegar, eu consigo um outro número que a série ainda converge. Então, se eu tomar um y positivo, né, como ele não é limitado superiormente, vai existir um x1 tal que o x1 é maior que o y e está no A. Pelo teorema anterior, a série converge absolutamente para todo x ao redor do ponto zero, entre menos x1 e x1. E o y vai estar aqui no meio, então a série vai convergir para y também. Portanto, o y está em A. Isso significa que o intervalo, eu peguei um ponto qualquer desse conjunto e mostrei que estava no outro. Então, esse intervalo está contido no A. Portanto, o A vai de 0 a mais infinito. Então, nós temos aqui ocorrendo a situação B. Foi o primeiro caso quando a gente considerou a nossa série, o nosso conjunto ilimitado. Ah, será que o conjunto então é limitado? Bom, vamos supor que o conjunto é limitado, mas não é o zero. Isso aqui não é o vazio, tá? É o número zero. Porque a gente sabe que o zero sempre está lá. Ou o x0, né? No caso da outra série. Então, ele é limitado superiormente. Se ele é limitado superiormente, ele admite supremo. Então, eu vou tomar R como sendo esse supremo. Como R é o supremo, existe qualquer y que eu pegar de 0 a R, vai existir um x1 em A, tal que y menor que x1, menor que R. Portanto, o teorema anterior, ela converge para o intervalo de menos x1 a x1, tá? E o y vai estar aqui no meio. Portanto, o y também converge. Logo, o y está no A. Portanto, o intervalo fechado em 0, aberto em R, está contido no A. Mas A está contido nesse intervalo de 0 a R, então eles são iguais, né? Portanto, A igual ao intervalo, e aconteceu aqui o terceiro caso, que é o caso C. Nós mostramos convergência para isso, tá? E ela vai ter que divergir fora, senão o meu conjunto seria maior. Né? O último caso é ele ser limitado, mas ser o zero. Se ele é limitado e é o zero, então ela só converge para zero. Então, se não aconteceu os casos nem este, vai acontecer necessariamente esse primeiro, converge apenas para o x0. Tá? Este número R da situação C é que é determinado de raio de convergência. Ou seja, é o supremo de todos os pontos ou valores que podem ser obtidos. Né? Nas outras situações, a gente considera, para esse caso, que o raio é zero. E nesse caso aqui, como converge para todo número real, a gente considera o raio como sendo infinito. Para determinar o raio de convergência, a gente não precisa trabalhar com supremo, né? A gente pode usar o nosso teste da razão para o caso geral. Caso geral porque o x pode ser negativo, né?
Então eu vou definir aqui o Bn igual a n elevado a n xn, que é a série que eu estou trabalhando, e vou usar o teste da razão para uma série qualquer, com um x diferente de zero. Por que eu não vou testar x igual a zero? Porque x igual a zero vai zerar esse termo aqui, então não posso usar o teste da razão, né? Mas a gente já sabe que para x igual a zero aqui, essa série converge. Portanto, eu vou considerar x diferente de zero, vou pegar o Bn mais 1 sobre o Bn. Então, vai ficar n mais 1 elevado a n mais 1, x elevado a n mais 1 sobre n elevado a n sobre xn. N mais 1 elevado a n mais 1 é n mais 1 vezes n mais 1 elevado a n. O xn com xn mais 1 eu vou simplificar. Observe que eu tenho um módulo, não posso esquecer do módulo sempre, hein? Então, o módulo desses caras vai ficar o módulo, vou simplificar o x, vai ficar o módulo de x. Como os n são positivos, porque são números naturais, eu posso ignorar o módulo aqui, né? Não há necessidade. Agora, eu vou juntar esse termo com esse, porque eles têm expoentes iguais, então vou passar o n dividindo, vai ficar n mais 1 vezes 1 mais 1 sobre n vezes módulo de x. Agora, eu vou tomar o limite quando n vai para o infinito. Então, vai ficar o limite do Bn mais 1 sobre o Bn, vai ser o módulo de x, que não depende de n, então eu tirei para fora do limite. Vai ficar o limite de n mais 1 e o limite desse segundo cara. Esse cara aqui é o limite fundamental. Isso aqui vai dar o e, né? Então, lá do cálculo 1. Isso vai dar o e. Isso aqui vai dar, como x é diferente de zero, esse aqui vai para infinito. Então, infinito vezes x vezes e vai para infinito. Portanto, eu posso concluir que ela só vai convergir no caso x igual a zero. E o raio de convergência é zero. Tá? Cuidado, tá? Por que eu estou comparando convergindo no caso x igual a zero? Porque eu estou tomando aqui uma série que é x menos 0 elevado a n. Então, esse cara aqui é o meu x0. É o cara que eu estou testando. Se por acaso a minha série fosse do tipo x menos 2 elevado a n, o único valor de convergência seria x igual a 2. Porque é o caso que zera esse termo aqui. Então, não é o valor do x ser zero, é o valor do x ser igual ao x0, que eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer a conta, né? Aqui tem um exemplo que acontece isso, né? Ó, eu quero que você determine o domínio de convergência, né, para isso. Então, eu vou começar a determinar onde que o x converge. Bom, eu vou tomar o Cn como sendo x menos 2 sobre n e n ao cubo. Eu vou aplicar o teste de razão para uma série qualquer para x diferente de 2. Por que diferente de 2? Porque quando o x é igual a 2, aqui dá zero. E o teste da razão para uma série qualquer, ele exige que o Cn seja diferente de zero. Então, eu tenho algo como Cn mais 1 sobre Cn, então vai ficar x menos 2 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 ao cubo. O Cn está embaixo, então vai aparecer aqui invertido, n ao cubo sobre x menos 2 elevado a n. Simplificando aqui, sobra um x menos 2, mas eu tenho um módulo, então fica o módulo de x menos 2. Esse aqui tem o mesmo expoente, então vou passar esse n dividindo aqui, então vai ficar 1 mais 1 sobre n elevado ao cubo. Tá? Quando eu faço o n para infinito, o x menos 2 em módulo não se altera, mas esse cara aqui vai para zero, então vai dar 1 ao cubo, então isso aqui vai para módulo de x menos 2. Esse vai ser o limite dessa série. Mas o teste da razão para uma série qualquer diz que ela diverge para quando isso é menor que 1, é maior que 1, né? E converge quando é menor que 1. Então, a série converge absolutamente para x menos 2 menor que 1 e diverge para módulo de x menos 2 maior que 1. Mas, módulo de x menos 2 é menor que 1, se e somente se, né? Aqui, como tem um módulo, eu vou tirar o módulo, vai ficar menos 1 menor que x menos 2 menor que 1, somando 2 de ambos os lados, então o intervalo de convergência é de 1 a 3. Observe que como o x0 é 2, está aqui no meio, o raio de convergência é 1, né?
Raio de convergência é 1. Eu sei que ela converge, então, para o intervalo aberto de 1 a 3. Agora, e os extremos? Os extremos eu preciso testar. Então, eu vou começar testando com x igual a 3. Se x é igual a 3, eu vou pegar a minha série original e substituir x igual a 3. 3 menos 2 vai dar 1. Então, vai ficar 1 elevado a n sobre n ao cubo. Portanto, ficou a série 1 sobre n ao cubo. Esta é uma série P com P maior que 1, portanto, converge. Para o caso de x igual a 1, vou substituir aqui também, vai ficar 1 menos 2 vai dar menos 1, vai dar menos 1 elevado a n sobre n ao cubo. E isso é uma série alternada, né? Seria uma série alternada. Mas, se eu colocar módulo, vai dar exatamente a série de cima, que converge absolutamente. Então, se ela converge absolutamente, ela converge simplesmente. Portanto, ela também converge nos extremos do intervalo. Então, eu vou colocar que o domínio de convergência é o intervalo de 1 até o 3, inclusive com os extremos. Um último exemplo, né, de raio de convergência e domínio de convergência é a série de potências x elevado a n sobre n fatorial. Bom, novamente aqui o x0 é 0, então esse termo vai se anular quando o x for 0. Portanto, eu vou tomar bn xn elevado sobre n fatorial e usar o teste da razão com x diferente de 0. Fazendo aqui o bn mais 1 sobre bn, fica x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, que multiplica n fatorial sobre x elevado a n. Simplificando aqui, sobra o módulo de x, e aqui sobra n mais 1. Quando eu faço o limite para n ir para 0, o x é fixo, o n aumenta, então isso vai para 0. Isso é sempre menor do que 1. Não importa qual valor que eu coloque. Como isso é sempre menor que 1 independente do x, ele converge para todos os números reais. Ou seja, o domínio de convergência aos reais, nesse caso não tem extremos para testar, e o raio é mais infinito.